Boa noite a todos vocês que estão presentes e boa noite a quem estiver no YouTube ou onde você estiver ouvindo essa live. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, vamos iniciar mais uma. Para a honra e a glória de Jesus Cristo. Vamos iniciar mais uma e hoje nós vamos ler Isaías capítulo 22 e, se Deus permitir, né, 23 também, continuando as profecias. É algo que a gente, né, chega o livro de Isaías, é obviamente que nós vamos ter nosso tempo com elas. Então, vamos lá, vamos fazer nossa oração e iniciar. Pai, a gente está aqui hoje para agradecer, para nos comunicarmos, para entrarmos em comunhão, para aprendermos mais sobre nós mesmos, refletidos no Senhor, para aprender sobre a nossa vida, aprender sobre como o Senhor espera que um filho, um chamado, né, um filho chamado, uma filha chamada pelo Senhor haja, como nós devemos refletir as circunstâncias da nossa vida, né, a todos nós, obviamente na nossa vida, as pessoas que o Senhor permite entrar na nossa vida, as pessoas que o Senhor permite sair da nossa vida, as coisas boas, as coisas que às vezes a gente já não julga bom, né? Mas para o Senhor tudo ocorre para o bem, para aqueles que amam o Senhor, de acordo com o seu propósito, é o que a palavra diz. Então, a gente só tem a agradecer mesmo a sua participação em tudo que a gente faz. E às vezes nós ficamos distantes e nós não te chamamos, né, para as dores que estamos sentindo, para as alegrias que estamos sentindo, para a ansiedade que estamos sentindo, para a vitória que nós estamos vivenciando, ou para alguma experiência específica, nós deixamos de te chamar, deixamos de celebrar com o Senhor. E muitas das vezes nós te chamamos só quando estamos em momento de pedir socorro mesmo. E a gente quer aplicar um novo hábito, Pai, na nossa vida, que é te chamar para todas as circunstâncias. É te chamar para tudo aquilo que nós vivemos. Todos os momentos da nossa vida. É acordar e entregar nas suas mãos o nosso dia, entregar nas suas mãos as nossas escolhas, entregar nas suas mãos o resultado das nossas escolhas, entregar os nossos pensamentos, sentimentos, entregar a Ti, Pai, a possibilidade de nos mostrar com o Espírito Santo coisa que nós não faríamos, não escolheríamos, não. Então, é importante te colocar como nosso GPS, digamos assim, porque imagina a quantidade de pessoas que entram ou passam por nós, né? Que entram na nossa vida ou que passam por nós, e a gente não dá oportunidade para que um bom negócio venha daquilo ou uma boa porta seja aberta por aquela pessoa, ou um relacionamento específico de amizade, tudo que tem a ver com a nossa vida, nós não colocamos o Senhor, nós não chamamos toda hora, porque nós temos o nosso dia a dia aqui, obviamente, né, ficamos distraídos, ou que mas a gente pode te entregar isso, Pai. De dia, quando a gente está acordando. Então, eu gostaria de colocar esse desafio para nós, esse hábito para nós, de entregarmos todo o nosso dia, toda vez que nós abrimos os olhos, que o seu Espírito Santo possa nos falar: olha, está esquecendo de entregar o seu dia. E aí, nessa oração, nós colocarmos tudo na sua mão, porque normalmente durante o dia, com tudo que acontece, nós esquecemos mesmo, Pai. Então, tenha piedade, tenha misericórdia do nosso pedido, que o Senhor possa ouvir e fazer com que o Espírito Santo nos cutuque mesmo, que o Espírito Santo diga: olha, você não está orando aqui agora. Antes de levantar, antes de pegar o telefone, antes de ver as preocupações, antes de ver as coisas difíceis que a gente precisa passar nessa vida, antes das coisas difíceis que nós temos que lidar nessa vida. Então, que nós tenhamos, Jesus, esse hábito de acordarmos e não só agradecer, obrigada pelo meu dia, Senhor, e sair da cama ou pegar o telefone, não, mas que a gente ponha nas suas mãos absolutamente tudo, todas as categorias na nossa vida, entregar a Ti pela manhã, para que o Senhor possa de fato nos guiar. E tudo aquilo que nós formos passar, Pai, que o Senhor possa ser aquele que nos diz: olha, não é aqui, não é por aqui, não é por ali. Que as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas escolhas, elas estejam conectadas, linkadas, guiadas pelo Senhor. E essa é uma delas, estamos aqui hoje. Então, obrigada por esse momento de comunhão, que a Sua palavra possa ah, nos motivar, que a Sua palavra possa nos moldar
lapidar e nos ensinar tudo aquilo que é necessário, Senhor. Obrigada, Jesus, por nos mostrar que o Senhor está presente em todos os momentos, do início ao fim. Que o Senhor é o caminho para a vida, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a nossa luz, que o Senhor é o nosso mestre, que o Senhor é a nossa salvação. Obrigada, Jesus. Também pedimos para que o Senhor nos abençoe durante o nosso dia, mas não somente no dia, mas na noite, a nos abençoar com a sua proteção contra os ataques espirituais, contra as pessoas que querem o nosso mal, contra energias negativas jogadas, lançadas a nós, através de inveja das pessoas, através de pessoas que não são, Senhor, não tiveram uma uma infância de amor ou uma vida que tivesse sido levada por amor, por respeito, por carinho, pessoas que precisam do Senhor, precisam, e todos nós, Senhor, obviamente, todos nós temos nossos traumas, todos nós temos a nossa história, todos nós temos os nossos aprendizados e dificuldades que aprendemos a lidar com o tempo, mas alguns não. Então, nós estamos todos em progresso de aprendizado e a gente pede para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos ajude. E que mais do que isso, que nós tenhamos piedade daqueles que não te conhecem, porque aqueles que não te conhecem é muito mais difícil de serem lapidados pela graça. Então, que nós possamos fazer a diferença e mostrar aquilo que o Senhor é, misericordioso, bondoso, amoroso e nos impactar, para que possamos impactar, obviamente, a vida daqueles que o Senhor escolher para que a gente impacte, né? Então, essa live era consagrada ao Senhor, obrigada. Entramos na Sua palavra agora pedindo que o Espírito Santo me use como canal, que Ele ponha as palavras corretas nos meus lábios, que a gente possa aprender com tudo aquilo que nos é ensinado, que a Sua palavra e o Seu Espírito nos guie. Em nome de Jesus Cristo, essa live é consagrada a Ti, Senhor. Amém. Vamos lá, então. Capítulo 22 de Isaías. Agora a gente vai fazer Aliás, desculpa. Agora a gente vai ler a profecia contra Jerusalém. Então, Jerusalém é onde nós conhecemos hoje mesmo, é Israel, ok? A descendência do povo judeu, nós sabemos que vem de Jacó, Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, ok? Então, Israel tinha um nome antes que era Jacó. Deus trocou este nome. Então, agora, Israel é, de fato, onde nós conhecemos mesmo, né? Jerusalém, que fica em Israel. Israel vem de Jacó, ok? Ismael, como nós falamos ontem, ele era irmão gêmeo. Desculpa, calma, vamos lá, desculpa. Ismael, irmão de Isaque, porque são muitos nomes, eu confundo às vezes. Ismael é irmão de Isaque. Ismael, ele era filho da Agar, que é a concubina de Sara, e Abraão. Então, Ismael e Isaac, eles eram irmãos, mas por parte de pai, ok? Através de Ismael vieram todos os árabes e através de Isaac todos os judeus. Neste caso, agora, né, o povo judeu, que a gente vai ler agora em Jerusalém, sempre esteve em conflito com os árabes. Sempre foi. Por quê? Porque é Ismael e Isaac. Então, são os filhos lá de trás que criaram essa rincha lá de trás. Aí depois é quem veio os outros, obviamente, né? Que nós já falamos, mas os primeiros mesmos foram Isaac e Ismael. Isaac foi a promessa de Deus para Abraão. Ele disse: Você vai ter um filho. E foi aí que tudo aconteceu, que Agar é concubina, né, do Egito, tudo que a gente explicou ontem. Então, é, agora a gente vai falar sobre o povo que vem de Jacó, que era neto de Abraão, que é filho de quem? Isaac, ok? Então, Ismael e Isaac vem de Abraão. Aí depois Jacó agora vem de Israel. O que quer dizer? Israel, agora que nós conhecemos, vem de Jacó. Tá bom? Espero que não tenha ficado muito confuso. São vários nomes e às vezes nós nos confundimos na vida normalmente, então é sempre bom deixar claro. Tá bom? Então pensem em dois níveis, duas categorias, assim. A primeira, que é a descendência primeira dos judeus, né? Do povo de Deus, aliás. Deus chama quem? Abraão. Esse é o início.
Então ele chama Abraão e Abraão, ele promete um filho a Abraão. Abraão já era bem velho e Sara também era bem velha. Mas o que que Deus faz? Prometeu para ele esse filho. Esse filho se chama Isaque. Eles não esperaram e aí tiveram Ismael com a concubina, ok? Então, esse filho, Ismael específico, é que originou, desculpa, os árabes. E Isaac, que é o filho original que Deus prometeu, original não, o primeiro filho primogênito, né? O primeiro filho que Deus tinha prometido se chama Isaac. Mas obviamente que Ismael veio primeiro. Então, Deus tinha a ideia que o primogênito fosse Isaac somente. Mas, obviamente, como nós fazemos nossas escolhas e Deus não é invasivo, Ismael apareceu. Então, por isso que existe esse conflito entre os árabes e os judeus, porque desde sempre Ismael e Isaac foram uma história, tiveram esses conflitos quando criança. As mães, né, que Sara e Agar, tudo mais, ok? O pai continua sendo Abraão, dos dois. Então vamos lá. Então é isso que eu ia falar, né? A descendência e que Israel, que Jerusalém é, obviamente, hoje onde nós conhecemos também, que fica em Israel. Então, vamos lá. Advertência contra o vale da visão. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos terraços? Cidade cheia de agitação, cidade de tumulto e alvoroço? Na verdade, os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos. Foram capturados sem o uso do arco, ou capturados pelo o arco, né? Flecha, arco, a ferramenta que eles usavam na época. Todos vocês foram encontrados e presos, embora tenham fugido para bem longe. Por isso eu disse: não olhem para mim, deixem-me chorar amargamente. Não tentem consolar-me por causa da destruição do meu povo. Você imagina Deus falando isso? Você imagina Isaías está passando uma mensagem na qual, né, tá acontecendo isso? Não olhem para mim, deixe-me chorar amargamente. Imagina Deus estar no ponto de dizer: não falem comigo, não ofereçam nada, não me chamem, não me deixem, né? Porque vocês não vão conseguir me consolar por causa da destruição do meu povo. Deixe-me chorar amargamente. Pois o soberano, o Senhor dos exércitos, decretou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor no Vale da Visão. Dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Elão apanhou a aljava e avança com os seus cavalos com seus carros e cavalos. Kir, que nós já falamos dessa cidade, ostenta o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carro. Os cavaleiros tomaram posição às portas da cidade. Judá ficou sem defesas. Naquele dia, vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas nos seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior, contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês construíram um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Então, aqui é basicamente o que a gente estava falando na nossa oração, né? Que engraçado. Porque a gente estava falando sobre isso, sobre essas, na nossa oração de hoje, do início, das atitudes que nós tomamos, das coisas que nós fazemos e que a gente não para ver quem fez. A gente agradecendo a Deus por tudo e a gente colocar Ele no nosso dia a dia. Porque o que que nós falamos hoje no início da oração é que nós temos a possibilidade de entregar a Ele todo o nosso dia, quem aparece no nosso dia, quem sai do nosso dia, quem Deus está chamando, quem Deus está colocando, qual a porta Deus está fechando. E às vezes a gente não ora porque no meio do dia fica muito corrido. Você não vai parar e, Senhor, que essa seja uma porta aberta. Aí vai lá, vai num lugar. Senhor, que essa seja uma porta fechada. Senhor, essa pessoa que eu encontrei no elevador, que essa pessoa seja um bom business, que essa pessoa seja a pessoa da minha vida. A gente não faz isso.
né? Então, qual é o momento da gente fazer isso? Da gente realmente realizar que ele faz absolutamente tudo durante o nosso dia. Tudo que a gente assiste, tudo que a gente vê, tudo que a gente participa, tudo que a gente come, tudo absolutamente é provido de Deus. Então, quando Deus está dizendo aqui, olha, vocês armazenaram água, vocês contaram as casas, vocês derrubaram, não sei o quê, mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Então, Deus está falando, você tem o seu dia, o dia que você, né, acorda, pega seu celular, pula a oração, ou então não me entrega absolutamente todo o seu dia, só, obrigado, Senhor, por ter me acordado, que eu tenho um bom dia, acabou. Só isso, você só entrega isso pra mim, mas você não presta atenção que eu planejei tudo da sua vida. Eu planejei a hora que você acorda, eu planejei a hora que você vai almoçar, eu planejei as pessoas que você vai encontrar durante o dia. As suas escolhas, por exemplo, nós planejei, mas eu sei o que você vai escolher e já planejei baseado nas suas escolhas também. Então, quando ele fala, mas não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram atenção àquele que a muitos planejou, é literalmente passar o dia. Ah, eu orei de manhã, obrigada, Senhor, que o Senhor me deu um bom dia. Ou à noite, obrigada, Senhor, pelo meu dia. Agora, quando a gente está falando de dar atenção, aí é dar atenção. Imagina você tá numa reunião, você fala, galera, essa aqui é a minha apresentação, página de 1 a 10, obrigada, bom dia. E aí você como faz isso? É para Deus é a mesma coisa. Essas orações que a gente faz rápidas, ou então essas orações que a gente é assim, ó, bom dia, obrigada, amém, tchau, tchau. Então, dar atenção é você abrir a sua apresentação e você ver as pessoas prestando atenção no que você está falando. Você está passando de página 1 a 10 no trabalho, na apresentação, ou você está conversando com o seu parceiro, com a sua parceira, ou você está conversando com seus filhos, ou você está conversando com. Você está falando, você dá atenção e espera atenção também. Então, não tire como algo normal você, eu tenho dinheiro, eu tenho comida, eu tenho saúde, eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento, eu tenho um carro, eu tenho. Não, não, não veja como se isso fosse algo concreto, porque não é. Preste atenção. O que você tem foi Deus quem te deu. E tudo aquilo que Ele vai te dar também vai vir dele. Tudo aquilo que Ele permitir você ter também vai vir dele. Seja algo no seu ponto de vista bom ou ruim, tudo vem dele. Então não faz sentido. E isso tá valendo para absolutamente para mim também. Não faz sentido a gente acordar e entregar a Deus nosso dia, mas não ser específico, entregar com atenção mesmo. Todo lugar que eu for, Senhor, que o Senhor me acompanhe. Que toda pessoa que passar por mim, ou então pessoa que falar comigo que eu deixe uma marca boa. Se for só no elevador, Senhor, que eu possa falar um bom dia, aquela pessoa não ia escutar um bom dia, mas escutou e por isso ela está melhor. Ou qualquer coisa. É entregar mesmo, porque senão a gente. Olha, tem um mar aqui na minha frente, eu tô vendo, mas quem fez o mar? Obrigada, Senhor, pelo mar na minha frente. Tem uma árvore na minha frente. Quem fez? Deus, obrigada, Senhor, pela natureza. Então, prestar atenção naquilo que ele fez, porque aqui está escrito que ele há muito as planejou. Deus planejou a sua vida, Deus planejou a família que você ia nascer, Deus planejou os momentos da sua vida. Agora, as suas, como você carrega a vida que ele te emprestou, aí é responsabilidade sua. Então, se você não orar, se você estiver aberto espiritualmente para todos os ataques e ser atacada e ser atacado, se você aí já não é com Deus. Então não é Deus me abandonou, é o contrário, porque Deus nunca abandona, é eu abandonei a Deus, ou eu me afastei de Deus, não é Deus se afastou de mim. Eu pequei, Deus se afastou de mim. É uma coisa incongruente, é uma coisa que não faz nem sentido a gente falar. Porque Cristo está ali na cruz, que é para a gente de fato nos reconectarmos com Deus. É nós consertarmos aquilo que foi estragado lá atrás. Então não faz sentido as pessoas acharem que Deus abandona pelo pecado, quando Cristo de fato já perdoou todos para que você não mais se afaste. Então, é absolutamente entender que Deus quer a sua atenção e ele vai chamar a sua atenção se você não prestar atenção nele. E você entender que aqui ele está falando, não, cadê, peraí, não olharam, peraí.
Vocês construíram. O que ele falou aqui? Aquele dia, pois o soberano decretou todo mundo. Aqui, não olhem para mim, deixem-me chorar amargamente. Não tentem consolar-me por causa da destruição do meu povo. É triste. Então, pensarmos com atenção e entender que Deus, ele presta atenção em tudo, porque se ele diz que a gente não presta atenção, significa que ele faz, que ele não pode se igualar a gente, né? Então, e se aqui está escrito que ele muito planejou, é para você dar valor e fazer o melhor para sua vida, da sua vida, porque não se entrega para Deus metades, não se entrega para Deus pouco, se entrega o melhor de tudo. Ele sempre esperou que fosse o melhor de tudo. O melhor das suas, das suas emoções, o melhor das suas finanças, o melhor dos seus pensamentos, o melhor das suas atitudes, o melhor. Ele sempre mostrou, precisou mostrar que ele merece o melhor, porque ele planejou muito e você é um plano dele. Naquele dia, o soberano Senhor dos Exércitos os chamou para que chorassem e pranteassem, para que eles arrancassem os cabelos e se vestissem com pano de saco. Mas ao contrário, houve júbilo de alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne, muito vinho. Vocês diziam: comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos revelou aos meus ouvidos isso. Até o dia da morte de vocês, não haverá expiação em favor deste pecado, diz o soberano Senhor dos Exércitos. Olha que loucura. É muito, né? Isso ele tá falando pro povo dele, tá? São judeus. A gente tá falando aqui sobre Jerusalém agora. Essa é a profecia de Jerusalém. Agora, essa profecia já se cumpriu? Já. Porque Jerusalém foi destruída em 586 a.C. pelos babilônios e depois também 70 depois de Cristo pelos romanos. Então, a profecia com eles aconteceu. E isso aqui que ele fala, comamos e bebemos, porque vamos morrer amanhã. É igual as pessoas que falam assim, ah, vamos fazer hoje, porque só temos uma vida. Ah, vamos fazer hoje porque a gente só vive uma vez. Ah, é isso aqui, exatamente isso. E o que que Deus me ensinou? Não, Thay, você não vive uma vez. Toda vez que você dorme e acorda, você está vivendo mais uma vez. Então você não vive só uma vez. Todo dia é um milagre de você acordar. Você só tem uma vida, é diferente. Mas você não vive só uma vez. Você vive todos os dias em que você acorda. Então, me ame todos os dias em que você acorda e dorme. Me adore todos os dias em que você dorme e acorda, né? Me respeite, me obedeça, siga os meus caminhos, seja feliz, receba o que eu tenho para você, receba os meus milagres, o meu amor, a minha misericórdia, todos os dias, quando você acorda e quando você vai dormir. Então, o nosso trabalho como cristão, a nossa gratidão com Deus, a nossa é querermos ser melhores todos os dias. É você acordar dizendo: hoje serei mais paciente, hoje darei perdão, hoje darei paciência, hoje darei amor, hoje. Por quê? Porque todo amanhã pode não acontecer, mas não significa que tá como eles fizeram aqui, ó, comamos e bebemos, porque não. Você não estraga o relacionamento com Deus num segundo antes de você dormir, porque você acha que você vai morrer. Você não estraga todo um relacionamento, não se faz isso. Imagina se fosse assim. Imagina o quanto que teria de. Bom, alguns têm, né? Algumas coisas acontecem, por exemplo. Você tá num casamento, você tá num relacionamento, você tá num relacionamento profissional, de amizade, alguém trai a sua confiança. Seja no trabalho, seja. Trai a sua confiança. Ah, mas tudo bem, porque a pessoa quer morrer amanhã, hoje, tá tudo certo, vamos continuar. Não é assim que funciona. Então, aplicar a palavra de Deus na sua vida todos os dias. Nós estamos em manutenção
todos os dias. Manutenção da nossa fé, manutenção da nossa paciência, manutenção do nosso amor, manutenção de tudo aquilo que Deus nos ensina. Esse pensamento de comamos e bebemos, porque amanhã a gente morre. Vamos fazer hoje só porque. Não faça isso. De jeito nenhum. Porque Deus pode olhar para aquilo de uma forma que ele vai dizer: olha, você vai viver 110 anos. Então, a consequência disso aí que você está fazendo hoje vai perpetuar com você por 110 anos. Então, não faça isso, ok? Então, essa profecia especificamente se cumpriu, né? Porque a gente viu que Israel foi destruído antes de Cristo, depois de Cristo, obviamente, pelos romanos, né? Então, essa já foi a parte do que o Senhor disse. Agora, até o dia da morte de vocês não tem expiação para esse pecado que eles fizeram. Olha o que que Deus fez, olha o que que Deus fez, tá? Deus os chamou para que eles chorassem e pranteassem, porque a terra deles, porque eles mesmos destruíram tudo, devastado. O povo já estava completamente. Deus chamou para, olha, chorem comigo. Aqui em cima Deus falou, olha, não olhem para mim, deixe-me prantear, e tudo mais. Aí foi passando o tempo, aí Deus falou, agora vocês venham, chorem comigo. Vistam o pano de saco, pranteiem comigo, arranquem os cabelos para vocês sofrerem comigo o que vocês estão passando. Porque eu não tenho que sofrer, eu sou Deus, mas eu amo vocês tanto, escolhi vocês, que eu tô aqui chamando, venham comigo. E aí eles fizeram o contrário. E isso vale para tudo aquilo que a gente faz o contrário de Deus. Então eles ficaram felizes e tudo mais, e aí Deus falou: olha, para esse pecado não adianta fazer expiação nenhuma. Expiação é aquilo, né, que nós já falamos, pegar o sangue e espiar, né, passar, chacoalhar assim nos batentes ah, do, do altar e fazer a expiação, não para limpar o pecado, não é para perdoar, mas é para limpar o pecado, porque naquela época não se perdoava, né? Só limpava os pecados. Cristo é o único que perdoou os pecados. Então, Deus falou: esse não vão ter expiação para isso. Então, agora a profecia contra Sebna. Vamos lá. Assim diz o soberano, o Senhor. Opa, o Senhor, peraí. Assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Vá dizer a Sebna que, peraí, vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio, que faz você aqui, a quem deu a você permissão para abrir aqui um túmulo, você que o está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso. Aí aqui está dizendo, ou de morada, onde ele morava, descansava e tudo mais, né? Então, ele Sebna era como se ele fosse hoje, digamos, o primeiro-ministro, digamos assim, ok? Então, esse era o cargo que ele tinha, como você está vendo aqui, ó, administrador do palácio. Naquela época era visto como se nós entendêssemos hoje, por exemplo, como o primeiro-ministro, tá? Então, qual foi a época? Ele foi durante o reinado de Ezequias. Nós já sabemos que obviamente, o rei Ezequias. Então, onde é que era? Aquela área de Jerusalém e o reino ali de Judá. Era onde ele ficava, ok? Sebna não é um nome hebraico, então a gente não sabe de onde que ele veio especificamente. Ele podia ser um estrangeiro, possivelmente, não sabemos, ok? Então, ele era responsável pela administração, né, da Casa Real, que seria basicamente o primeiro-ministro, digamos assim. Então, ele cuidava da parte dos tesouros, do palácio, né, as decisões que tinham administrativas, porque, obviamente, ele era o administrador e tudo mais. Então, Isaías, aqui ele fala assim, ó, o que faz você aqui? É como se Isaías estivesse falando assim, esse cargo que você tá fazendo aqui, você tá abusando dele, porque olha o que que você tá fazendo aqui. Talhando rocha no seu lugar de descanso, lavrando no alto do monte. Quem mandou você abrir um túmulo? O que você tá fazendo? Né? Digamos assim. Então, a gente vê, obviamente, o orgulho, porque a pessoa, né, se acha no posto de poder fazer aquilo que não foi dado por Deus, né? Não foi algo que, enfim. Então, ele construiu para si esse túmulo, que obviamente era
luxuoso, né? Porque principalmente era em Jerusalém especificamente, né? Então, naquela época, obviamente, que você ter um túmulo era um símbolo de poder, né? Porque para ter um túmulo especificamente, né? Então, ele queria o quê? O que que ele consegue mostrar pra gente aqui? Que ele queria a própria, o ego dele, né? Essa própria exaltação, porque ele mesmo abriu um túmulo para. E veja, para Deus os detalhes importam. Ai, tá, mas era só um túmulo para ele. Não, porque naquela época, você ter um túmulo era um sinônimo de honra, de glória, de poder. É por isso que Deus fala, quantas vezes ele fala para algumas dos principais, não dos principais, mas alguns como é que diz? Dos personagens que a gente assiste, ele falando, você terá um túmulo, não, você será sepultado no túmulo da sua família, ou você será sepultado. Então, é importante, porque aquilo era, como é que diz? Algo, né? Enfim, importante, ok? Então, vamos lá. Então, não é um lugar, Sebna é uma pessoa, né? Especificamente, tá? Então, aqui a gente vai aprender uma lição, obviamente. Então, ele tá falando para ele: Veja que o Senhor vai agarrar você e o tirar para bem longe, ó homem poderoso. Ele o fará rolar como uma bola e o atirará em um vasto campo. Ali você morrerá. Por que que ele tá falando de um vasto campo? Porque ele coisou para ele ali mesmo um túmulo. E quando Deus não falou para ele fazer isso, e por que que ele tá fazendo isso? Então ele se sentiu no direito de, eu sou administrador, né? Digamos assim, um primeiro-ministro, digamos. E eu vou fazer. Agora Deus falou assim: não, você vai ficar num vasto campo. Você nem o seu túmulo você vai ter. Ali você morrerá, e ali as suas imponentes carruagens se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor, a quem ele servia, não Senhor Deus, porque não é S maiúsculo aqui. Eu o demitirei das suas funções e do seu cargo você será disposto. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Então, quem era Eliaquim? Você já ouviu, obviamente, falar de Ilquias, de Eliaquim lá atrás, né? E Eliaquim, ele era um servo muito fiel a Deus. Muito, muito mesmo. Então, Deus deu a ele, né? Esse cargo agora, que é o que ele está falando. Ele está passando, obviamente, para ele esse cargo. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porém, sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, que é um símbolo de poder, de autoridade que eles tinham naquela época, né? O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme, e ele será para o reino do seu pai um trono de glória. Toda a glória da sua família dependerá dele, a sua prole e os seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias dos jarros. E naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor declarou. Talvez a gente consegue ler, faltam 10 minutos, acho que dá assim, vamos lá. Então, agora a profecia contra Tiro. Tiro, hoje, seria o Líbano. Então, o que você conhecia do Tiro, aliás, de Tiro, ah, é o que a gente estaria falando do Líbano, ok? Advertência contra Tiro. Pranteiem navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa nem porto. Então, tá, mas e a descendência, né, deles? Tiro era uma cidade, gente, né, no caso hoje que a gente conhece o Líbano, dos cananeus. E nós sabemos que cananeus vêm descendente de Cão, né, que era neto de Noé, ok? Então, destruída e ficou sem nenhuma casa nem porto. De Chipre, ou de Quitim, também versículo 12, veio a você essa mensagem.
Fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. O trigo de Sior e a colheita do Nilo era a renda de Sidom, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhem-se, Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou. Não estive em trabalho de parto, nem dei à luz. Não criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarsis, pranteiem, habitantes das regiões litorâneas. Essa é a sua cidade jubilosa, que existe desde tempos muito antigos, cujos pés a levaram a estabelecer-se em terras distantes. Desculpa, isso é uma pergunta. Então, ele está perguntando: esta é a sua cidade jubilosa, que existe desde os tempos muito antigos, cujos pés a levaram a estabelecer em terras distantes? Quem planejou isso contra Tiro? Contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra. O Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo o orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Cultive a sua terra como se cultivam as margens do Nilo, ou atravesse a sua terra como atravessam o Nilo, ó filha de Tarsis, pois você não tem mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer os seus reinos. Acerca de Fenícia ou Canaã, ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas e disse: Você não se alegrará mais, ó filha de Sidom, virgem derrotada. Levante-se. Opa! Perdi, peraí. Levante-se, atravesse o mar até Chipre. Nem ali você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios. Esse povo já não existe. O que que a gente já leu sobre, como é que fala? Sobre a Babilônia, né? Então, Deus, ele cumpre. Uma das coisas mais lindas da palavra de Deus é que tantas, assim, mas fora do comum de tantas profecias já aconteceram, inclusive essa, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É, então, que loucura, porque quando a gente olha isso acontecendo, a gente fala assim: caramba, peraí. Então, o Senhor estendeu a mão sobre o mar, e nananã, mas isso aqui está acontecendo? Porque ele está falando, você não se alegrará mais, nananã. Olhem para os babilônios, esse povo já não existe. Deus, ele cumpre no presente e entende-se no futuro também. Então, aqui você pode perguntar: tá, mas quando que aconteceu Babilônia? Quando está acontecendo para Tiro especificamente? Quando está acontecendo para Sidom? Quando está acontecendo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Agora, o que nós sabemos, né, especificamente, é que nós tínhamos, como é que diz? Nós temos, aliás, desculpa, nós temos a palavra de Deus, né, e, obviamente, alguns relatos históricos de tudo que nós apresentamos aqui, né, nas leituras também, especificamente. Então, Deus está falando que, olha, já não existe mais. Então, mesmo que você leia daqui a pouco sobre os babilônios e tudo mais, Deus já concretizou isso como um plano. Então, ele está dizendo: esse povo já não existe. Para mim, já acabou. Os assírios a deixaram para as criaturas no deserto. Ergueram torres de vigia, despojaram as suas cidades, fizeram dela uma ruína. Planteiem, navio de Tarsis, porque destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo de vida de um rei. No fim dos 70 anos, porém, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, vá pela cidade, ó prostituta esquecida. Toque com habilidade, cante muitas canções para se lembrarem de você. No fim dos 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro.
Esta voltará ao seu ofício de prostituta ou salário de prostituição e voltará a vender-se, a prostituir-se com todos os reinos da terra. Contudo, o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depositados. Os seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor. Aí separe e olha dois pontos específicos: aqueles que são abençoados porque estão na presença do Senhor e são abençoados, e aqueles que não estão e o que vai acontecer com eles, né? Para que tenham bastante comida e roupas finas. Por quê? Porque Deus ele provê para aqueles que o têm como provedor, como pai, como senhor, como mestre. Então não é tipo, nossa, mas aí quem tinha não vai ter mais e quem não tinha tem. É Deus, ele é pai, ué. Ele sempre vai prover. Queira, goste a gente do tipo do que ele tá falando, fazendo, ou não, porque tem vezes, né, que as pessoas, que é como a gente tava falando no início da live também, né, antes de colocar para gravar, sobre a gente agradecer a Deus, até aquilo que a gente tem, mas que a gente, né, porque nós temos, como o Vaso tinha falado, a gente tem o ser humano tem a mania de reclamar daquilo que não se encaixa com a perfeita expectativa que nós temos sobre algo. Então, Deus, ele provê, independente do que a gente acha que está sendo. E ele fala: minha graça é o suficiente. Depois disso, é lucro. Porque o que nós precisamos mesmo é a graça dele. E ele fala que é o suficiente. Então, todo o restante vai de acordo com a nossa necessidade? Não. Vai de acordo com os nossos pedidos? Também não. Vai de acordo com o que ele vê. Com o que ele vê, olha, essa pessoa com esse propósito, com esse coração, com esse relacionamento comigo, essa pessoa tem isso. Aquela pessoa tem aquilo. Ou para essa aqui ficar, para ter outro propósito acontecendo, ela vai, essa outra. Então, ele está tempo inteiro nos premiando, digamos assim. E não adianta fazer com intenção errada. Ai, vou fazer para Deus me dar. Porque não funciona assim. Então, é realmente um coração puro entregue a Deus, é realmente uma vida aplicada no que ele ensina, é realmente buscar ser melhor a cada dia, é realmente buscar estar mais próximo dele, longe de nós mesmos e do mundo, para que a gente possa ver todas as outras camadas. Porque senão a gente fica com uma vida monótona com Deus, é a mesma coisa sempre, mesmas orações sempre, a gente não muda, a gente não precisa mudar, tá tudo certo, eu nasci assim, vai ficar assim, e aí nada evolui. Nada evolui. Então, dia a dia é necessário com Deus e a manutenção da nossa fé e de quem somos também. Ok? Então, essa foi a profecia que nós finalizamos agora, de Tiro, e ela já aconteceu, tá bom? Porque Tiro foi, obviamente, destruída por Nabucodonosor. E também Alexandre o Grande, porque se você não sabe sobre Alexandre o Grande, ele está na palavra de Deus. Ele só, obviamente, tem outro nome, mas ele está na palavra de Deus. Porque Deus não colocou Alexandre o Grande, né? Não está escrito na palavra isso, mas você pode achar que você pode dar um Google, pesquisar, ir mais a fundo, e você vai achar, e Tiro foi destruída. Então, essa profecia aconteceu, ok? O que que a gente aprende aqui? Que tudo que ele falou, olha, os navios, mercadantes, etc, etc, ou seja, negociantes, comerciantes, etc. Por quê? Porque Tiro era um lugar de muito trading, né? Era um lugar de muito negócio, muito business, muitos navios, muito, muito, muito. E o que que acontece? Deus está mostrando que, querido, a sua economia, o que você faz, nada disso passa despercebido pelo meu juízo, não. Então não adianta se você atravessa o mar, se você tem trigo, se você tem suprimento de nações, né? Você supre outras nações com suas riquezas, né? Mas não importa. Então, é isso. Tá bom? Então vamos lá. Amanhã a gente se vê, se Deus quiser, para a nossa live linda e maravilhosa, para a honra de Jesus Cristo. Amém. E voltamos com o quê? A devastação do Senhor na terra. Então finalizamos as profecias nesse momento, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso para vocês.